O objetivo a gente hoje vai ter uma aula que eu dei esse nome aqui, o impacto de ser e tempo na prática clínica do psicólogo. Então, a gente vai falar de ser e tempo, eu vou trazer os conceitos principais, mas o foco principal que a gente tem que ter aqui é na prática clínica, tá bom? A gente vai falar dos conceitos, vai aprofundar a filosofia, mas o nosso foco é como é que a gente aplica isso na prática? Como a gente pode colocar isso em prática para auxiliar as pessoas que nos procuram? Porque o Heidegger, ele se interessou pelo trabalho dele se ter alguma sinergia com a psicoterapia, com a psicanálise na época, né, do Meder-Boss, a psiquiatria, porque ele acreditava que esse trabalho ia fazer com que a obra dele tivesse uma utilidade para auxiliar as pessoas. Né? Então, o Heidegger já pensava assim, e esse é um princípio do nosso instituto também, seguindo essa orientação, essa visão do Heidegger também. A gente estuda ser e tempo, a gente estuda fenomenologia com um único propósito, auxiliar a pessoa que nos chega na clínica. Né? E a gente coloca os conceitos de ser e tempo a serviço da psicoterapia prática, da psicologia clínica prática. Tá? Esse é o objetivo. Então, vamos iniciar, então, aqui a aula. Tá? Deixa eu fazer assim que fica melhor. Muito bem. Então, o pacto de ser e tempo na prática clínica do psicólogo. Muito bem. Então, vou contar um pouquinho como o ser e tempo é importante aqui na minha carreira, para vocês entenderem como ele pode ser importante para vocês também, tá? Em 2010, mais ou menos, né, há 15 anos atrás, já faz um tempo, eu era um psicanalista recém-formado e eu já fui convidado para ser professor da Sociedade Paulista de Psicanálise. É uma sociedade de psicanálise que, na época, não sei hoje onde fica, mas ficava na Vila Mariana, em São Paulo. E eu comecei a dar aulas lá e comecei a atender também. Mas eu sempre senti que faltava algo. Eu sempre sentia, assim, que a teoria psicanalítica não conseguia abarcar as complexidades que iam chegando na clínica contemporânea. Eu tinha bastante dificuldade de universalizar pela teoria a singularidade do paciente. Eu já tinha dificuldade antes de conhecer a fenomenologia, né? Então, sempre ficava me faltando alguma coisa, sabe? Eu ficava me sentindo assim, que alguma coisa estava faltando para mim. E aí, essa aqui é a primeira sala que eu atendi. Eu aluguei uma sala por hora, né, nessa época, né? E do lado tinha um grupo de estudo de ser e tempo com o professor Marco Antônio Casanova, né? Talvez o maior especialista em língua portuguesa da obra do Heidegger, um tradutor, né, da obra do Heidegger. Acho que a maioria de vocês já ouviu, pelo menos, falar do Marco Antônio Casanova. E eu, conversando com o Beto, que hoje é do Instituto Dasein, né? Ele falou assim para mim, olha, por que você não vai um dia aí assistir uma aula desse grupo de estudo? E eu fui, né, assistir a aula do grupo de estudo de Ser e Tempo, e quando eu ouvi os conceitos do Heidegger e a relação deles com a prática clínica, tudo começou a se encaixar. Eu percebi que era aquilo que fazia o meu coração cantar, vamos dizer assim, era aquilo que fazia com que eu realmente tivesse vontade de aprofundar mais numa teoria. Eu já estava um pouco desencantado com a psicanálise e estava procurando algo novo. E aquilo, assim, encaixou perfeitamente. E a partir daí eu mergulhei na fenomenologia por vários anos. E até que chegou uma oportunidade de eu ir defender a minha tese de doutorado lá na Universidade de Évora, em Portugal. Então eu consegui uma bolsa da CAPES de doutorado pleno e fui para Portugal fazer o meu doutorado com a professora Irene Borges Duarte como minha orientadora. Né? Então foi uma experiência maravilhosa ter a Irene lá do meu lado, me auxiliando, né, nesse processo. E esse é o dia que eu defendi a minha tese em 2020, né, em plena pandemia. Eu estava sozinho nessa sala, os jurados estavam bem distantes, né, todos de máscara, só eu que estava sem máscara. As pessoas, os meus amigos, familiares vendo por online, né? E eu comecei também, antes até de defender a tese, a ser convidado para dar uma série de aulas para o curso de psicologia lá da Universidade de Évora. Então, eu dei séries de aulas a respeito de Heidegger, de Ser e Tempo e de fenomenologia, e também fiz um grupo de estudo em Lisboa, que foi o primeiro grupo de estudo em Portugal de Ser e Tempo,
para psiquiatras, para neurocientistas, tinha uma série de pessoas nesse grupo de estudo, tá? Nessa mesma época. E também comecei a escrever artigos e congressos. Então, aquilo, ali eu comecei a defender a tese que hoje virou o método FPC do Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica. Então, tinha essa validação acadêmica já. Mas aí veio a validação prática também. Eu conheci minha esposa, a doutora Suzana Silva, que é psicóloga clínica, né? Formada na via da terapia cognitivo-comportamental, e a gente abriu uma clínica em Portugal, e a gente uniu a prática com a teoria nessa clínica, né? E a gente começou a trabalhar os conceitos que eu tinha aprendido de Ser e Tempo, de Heidegger, da fenomenologia, com a experiência prática também clínica dela. E isso deu, assim, um bom caldo, vamos dizer assim, e a gente teve uma clínica de muito sucesso lá em Portugal. Mas por conta da minha bolsa da CAPES, né, de doutorado, eu precisei regressar para o Brasil. Então, nós regressamos em 2022, eu, ela e meu filho, que tem 4 anos, né, hoje. Na época ele tinha 1 ano, né, quando a gente voltou. E nós voltamos, a clínica ficou lá, né, em Portugal, e nós pensamos, como é que a gente pode devolver para a CAPES o investimento que foi feito em nós, né? E nós criamos, então, o Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, em 2024. Foi o ano em que a gente criou. E hoje a gente já tem mais de 400 psicólogos com a gente, fazendo as nossas formações, as nossas supervisões, junto com a gente, lá fazendo um caminho muito bonito, muito intenso de aprendizado e de conhecimento prático, né? Então, a gente aplica na realidade clínica a essência da fenomenologia na prática clínica e a essência dos conceitos que vocês vão conhecer um pouco hoje do Heidegger, tá? E o nosso objetivo é que os psicólogos eles tenham mais segurança e mais resultado na prática com a fenomenologia, né? Com a fenomenologia na prática mesmo, né? Sair da abstração teórica e vir para a prática. Hoje a gente vai falar bastante de teoria, mas sempre vocês vão ver que eu vou tentar voltar isso para a nossa prática. Tá? Se vocês forem tendo perguntas, pessoal, vai fazendo aí no chat, tá? Que eu vou respondendo conforme eu for parando aqui a coisa. Então, o método FPC é isso aqui hoje que a gente criou, né? É um método com 3 pilares, o conhecimento prático, a postura e as vivências. Mas não é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje, né, é Ser e Tempo. Só que esse método, ele toda a base dele tem o Heidegger e Ser e Tempo como uma base do conhecimento prático, né? Então, tá tudo lá. E é esse livro que pode mudar a sua prática como mudou a minha, tá? Eu tive um momento em que eu fiz quase 5 anos de grupo de estudo de Ser e Tempo. Quase 5 anos, então é muito tempo. Ser e Tempo é um livro de complexidade, de profundidade, e que é um livro para se estudar a vida inteira. Essa é a realidade, né? Então, eu fiz esse grupo de estudo, e eu também tive uma fase no meu estudo que eu lia 10 páginas por dia do livro, né? Então, eu criei um hábito, assim, de ler 10 páginas por dia do livro durante um bom tempo. Quase 1 ano eu fiquei nessa toada, assim, lendo 10 páginas do livro por dia. Então, foi algo que foi trazendo, assim, alguma compreensão, né? Alguma, porque eu ainda tenho muita compreensão para ter desse livro, porque ele é realmente profundo. Então, vamos entender os motivos de por que esse livro pode mudar a sua prática clínica, tá? Por que Ser e Tempo pode mudar a sua prática clínica? É isso que vocês vão entender aqui hoje, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta antes para vocês. Alguém aqui, seja sincero, hein? Já leu Ser e Tempo? Já leu assim inteiro? Já participou de um grupo de estudo? Ou já leu por conta própria? Se alguém já leu, fala eu. Se não leu, fala ainda não. Né? Vamos ver. Vamos ver se tem algum corajoso aí que vai falar eu. Porque, olha, ler Ser e Tempo inteiro assim é uma missão. Ah lá, o Edinaldo já leu, parcialmente, o Fred, ainda não. Participo de grupo de estudo, legal. Eu nunca li, ainda não. Ainda não, legal. Algumas pessoas leram, hein? A maioria ainda não, né? Pessoas que não tiveram coragem de iniciar sozinho, eu passei por isso também. Legal. Muito bom. Legal, pessoal. É isso aí. Então, a chance hoje é a chance de vocês começarem esse caminho, trilharem esse caminho para realmente aprender, né? Ser e Tempo.
Muito bom, então vamos lá. Então, vamos falar um pouco como é que surgiu o Ser e Tempo, tá? Esse é o jovem Heidegger aqui com a família dele, né? O Heidegger entre 1910 e 1920, né? Na fase em que ele começou a desenvolver o pensamento dele, né? E o pensamento dele é muito influenciado pelo pensamento católico, pela teologia, tá? Por quê? Porque ele é, estudava teologia, ele estava dentro de um seminário, o objetivo era ele ser um padre, né? O Heidegger seria padre, era o sonho da família, tanto que depois um sobrinho dele se tornou padre, inclusive. Né? E então ele tinha uma grande influência do pensamento católico e do pensamento teológico e também da filosofia de pensadores teológicos mais ligados ao catolicismo. Né? Então, essa é uma influência fortíssima no Heidegger. Mas aconteceu o seguinte: ele foi estudar filosofia e ele resolveu substituir a teologia pela filosofia. Então, ele começou em 1914, ele se formou, inclusive com uma tese a respeito do psicologismo. Então, ele já tinha esse interesse por entender o psicologismo, né? E ele passou para filosofia, né? Da teologia para a filosofia, mas sempre respeitando, com muito respeito, aos grandes autores da filosofia medieval, porque forjaram muito o pensamento do Heidegger. Né? Santo Agostinho, por exemplo, são autores que forjaram o pensamento do Heidegger. E uma das características, depois que o Heidegger se formou, é que ele era considerado um professor brilhante. Tá? Os alunos que depois escreveram a respeito das aulas orais dele, né? Porque uma coisa é a escrita, outra coisa é quando o professor fala, né? As pessoas falavam que ele era um pensador em que o pensamento ele se criava naquele momento. Então eles percebiam que o pensamento estava em construção. É como se eles vissem alguém novo, alguma coisa nova, alguma coisa que estava surgindo que parecia muito distante daquilo que antes se via, né? Então o Heidegger tinha essa característica de ser à frente do tempo dele, né? E muitos alunos falavam a respeito disso. E ele, por exemplo, o Medard-Boss, quando conheceu e viu os primeiros seminários do Heidegger, falava que parecia que era um marciano que tinha chegado à Terra e que estava trazendo uma mensagem, porque era tão diferente o pensamento dele do pensamento comum que parecia mesmo um marciano que estava chegando. Né? Então é um pensamento que marca o século XX e não tem como você passar pelo século XX filosoficamente, no pensamento, sem passar por Heidegger. Heidegger é um ponto central para entender a filosofia e para entender o ser humano. Tá? Então, esse é o jovem Heidegger que, conforme ele foi caminhando no seu processo intelectual, no seu trabalho intelectual, ele traz a obra central do século XX, que é Ser e Tempo. Né? Ser e Tempo é uma obra que surge da necessidade, tá? Isso está bem presente na biografia do Heidegger, do Safransky. Heidegger, um mestre na Alemanha, né? Um mestre do bem e do mal na Alemanha. É uma biografia que vale a pena vocês lerem também, muito boa. E ele fala lá, né, o Safransky, que o Heidegger tinha que publicar uma grande obra para que ele pudesse galgar os lugares na universidade, né, na universidade em que ele dava aula, na Universidade de Freiburg. E ele começou a juntar as suas conferências e criar um livro chamado Ser e Tempo, que é um livro que é inacabado, a gente chama de um livro inacabado, porque ele não terminou, né? Ele foi criando e chegou a um ponto em que ele não deu continuidade, né? E isso se transformou em novos livros, novas obras, novos textos que depois foram por um outro caminho que vocês podem entender isso melhor. Hoje não é o dia, se eu entrar nisso vai ficar um pouco... não é exatamente esse o tema da aula, né? Mas o que a gente tem que entender, né, de Ser e Tempo? A primeira coisa que é importante entender com profundidade e que isso aqui já muda bastante para um psicólogo clínico, tá? Porque o Heidegger ele vai considerar que é necessário interrogar o ser, né? Fazer a pergunta pelo ser, porque para ele o ser foi esquecido, né? E ele propõe
o estudo ontológico, o estudo do ser. A ontologia é o estudo do ser. E para ele, a metafísica tradicional e a filosofia, desde Platão, ela se debruçou em estudar só os entes. Tá? Então, nós temos o ser, que é aquilo que faz com que as coisas se movimentem, e tem o ente das coisas. E ele, assim, ele foi percebendo que a filosofia, ela se fechou muito em estudar os entes e categorizar as coisas, né? E esqueceu da pergunta fundamental, que é a pergunta pelo ser. A pergunta de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, o que é a existência, né? Todas essas perguntas para o Heidegger, elas foram sendo esquecidas, de certo modo, pela filosofia tradicional na época, que era a filosofia metafísica tradicional, né? Então, ele começou a querer estudar a existência integralmente e não apenas as partes isoladas dela, né? Então, isso é fácil da gente entender. Quando a gente vai estudar qualquer ramo do conhecimento, esses ramos, eles são recortados para que a gente compreenda com mais facilidade cada ponto das coisas, né? Então, existe, assim, uma categorização para que o estudo possa ser de cada particularidade das coisas. E o Heidegger, ele se propõe em Ser e Tempo a estudar a existência como um todo, o que é uma tarefa bastante grande, né? Então, estudar a integralidade da existência, né? Diferente das ciências naturais, que estudam as particularidades, né? Então, um biólogo, ele vai dividindo a biologia em vários subtemas para que ele possa chegar com mais precisão nos temas. Só que com a existência, o Heidegger foi percebendo que isso não era bem assim, porque a existência, ela é mais ampla e a gente precisa estudar não ela isoladamente, mas ela de forma mais aberta, mais geral. E aí ele decide que para estudar a existência é preciso estudar o ser, e para estudar o ser é preciso uma nova linguagem que não esteja contaminada pela filosofia doente. Tá? É preciso estudar o ser para que a gente compreenda que o ser, ele é aquela pergunta que foi esquecida. Porque o ente, por exemplo, até tem uma pergunta aqui já que eu vi que o que é o ente? O ente, por exemplo, é esse copo. O ente somos nós. Tá? O ente é aquilo que está no tempo e no espaço. Olha, isso é muito importante vocês entenderem. O ente está no tempo e no espaço. Então, essa garrafa está aqui no tempo e no espaço. O ser, ele transcende o tempo e o espaço, ele está para além do tempo e no espaço, ele está na abertura da temporalidade e da espacialidade, que são outros conceitos que eu posso explicar mais para frente. Tá? Então, quando a gente estuda os entes, as coisas, existe uma determinada linguagem. Para estudar o ser, a gente precisa começar a ver com outros olhos, a ter uma visão de uma outra linguagem. Tá? Só que tem um problema. Isso traz um problema. Porque para a gente estudar o ser, a gente precisa do ente. Porque quem é que estuda o ser? Somos nós, que somos entes. Né? Olha só que nó que a gente chega aqui. Né? Então, a gente quer estudar o ser. Mas para estudar o ser, já se pressupõe que exista um ente para que possa ser estudado o ser. Né? E quem que é o único ente que pergunta pelo ser? Somos nós, os seres humanos. Né? Deu para entender isso aqui? Porque isso aqui é uma coisa importante para ser compreendido, para entender que a psicologia clínica do século XX, a psicologia moderna, ela estuda os entes, muitas vezes. Né? Então, ela vai estudar a depressão, ela vai estudar diversas coisas que estão correlacionadas, ligadas com os entes. E se esquece, muitas vezes, de perguntar pelo ser. E o que seria o ser aqui? Como que a gente poderia começar uma compreensão, na prática clínica, do ser? A gente estudar a afetividade, porque a afetividade, ela não é palpável.
Por exemplo, a gente pode estudar as memórias. As memórias também não são coisas palpáveis, né? Então, esse é um diferencial muito grande. Quando a gente começa, na nossa prática clínica, a observar com mais clareza aquilo que não é tão óbvio, né? Aquilo que não está tão à mostra, ou seja, aquilo que está velado, que é o ser, né? E perguntar, junto com o paciente, a respeito desse ser, né? Legal, as pessoas já vão respondendo aí. Não, é um livro só, Ser e Tempo, tá? O livro chama Ser e Tempo. Então, ficou claro essa parte do ser e ente ou tem mais alguma coisa? Tá? O ser seria as coisas que não são visíveis? O ser não é passível de visibilidade de tempo e de espaço. Tá? O ser, ele transcende no sentido que, para o Heidegger, transcendência é transpassamento. Tá? Não é transcendência no sentido de que os entes estão aqui e o ser está num outro lugar dividido, como se ele tivesse separado. Para o Heidegger existe uma transcendência, ou seja, o ser ele transpassa os entes. Tá? Então, perguntem aí, viu, pessoal? Se tiverem perguntas, pode fazer aqui. Muito bem, então, o Heidegger ele vai estudar o ser a partir do ente que pergunta pelo ser, ou seja, o ser humano. Então, ele escolhe estudar o ser humano, tá? Porque é pelo estudo do ser humano que nós vamos conseguir chegar na pergunta pelo ser. É só perguntando, é só estudando aquele que pergunta pelo ser, que somos nós, é que nós podemos chegar mais próximo do ser, tá? E isso é uma coisa muito importante, assim, a gente perceber, né? Porque quando a gente pergunta a respeito do nosso próprio ser, né, nós estamos perguntando a respeito de nós próprios, né, que somos nós, né? Então, o Heidegger, só que o Heidegger ele vai falar que o homem, a palavra homem, ou outras palavras, o que acontece? Ela está historicamente sedimentada e historicamente contaminada pela tradição que estuda os entes. Então, quando a gente fala homem, a gente praticamente só vê nessa palavra, no momento que a gente fala, só vê nesse momento da nossa história, só vê o ente. A gente não consegue ver o ser mais. O ser começa a ficar nublado, né? Então ele resolve fazer algo que é claro, da fenomenologia, que é a suspensão dos conceitos. Tá? A suspensão dos conceitos. Suspende os conceitos e vai buscar uma palavra que possa ser uma palavra que traga aquilo que ele precisa para estudar o ser. E qual é essa palavra que ele vai chegar? Né? É a palavra Dasein, que vocês já devem ter ouvido. Né? Então, o Dasein é uma palavra que o Heidegger chega, né? Ele chega, usa essa palavra, que em português é ser aí, ou aí ser também, pode ser traduzido das duas formas, eu já vi tradução das duas formas. Em Portugal eles traduzem aí ser. E aqui a gente vai entender o que o Heidegger quis dizer com isso. Esse da é o aí e o sein é o ser, né? Então o ser aí é a articulação seriente, né? Ou seja, esse hífen que tem entre ser aí, ele conecta as duas coisas e faz com que as duas coisas sejam indissociáveis. Ou seja, a gente não consegue separar ser e ente aqui do homem, né? O homem é ser aí. E esse aí também significa mundo, né? Então, o aí, ele indica a abertura possível de possibilidades do homem. Tá? Quando a gente fala ser aí, a gente tá falando também ser no mundo. Só que mundo para o Heidegger não é esse mundo aqui que a gente está, assim, das coisas. Né? É muito mais do que isso. Mundo para o Heidegger também é aquilo que a gente imagina, é os sonhos, é a imaginação, é os sentimentos. Tudo isso engloba o que a gente chama de mundo. Então, o ser humano, ele é um ser aí, um ser no mundo. Ele está vinculado, conectado. A palavra mais correta é articulado. O seu ser está articulado
com o seu aí, que é o modo de ser que ele é a cada momento. Então, a cada momento, nós somos de determinado modo. A cada momento, nós somos de determinado modo no mundo. E esse modo, ele não pode ser capturado, porque em cada instante em que a gente vive, em cada momento, em cada relação, em cada encontro, nós já somos diferentes do que a gente era, né? Então a gente não tem uma natureza só assim presa, tá? A gente não tem uma natureza única, tá? Então esse aí indica essa abertura possível de ser vislumbrada por nós. Tá? Se tiverem alguma pergunta sobre ser aí, podem falar, tá? Nesse sentido, ele foi influenciado por Russell? Olha, Juliana, ele foi influenciado totalmente por Russell, tá? Eu não citei isso, mas assim, ele foi aluno do Russell, ele foi discípulo do Russell. Quando ele leu o Russell, ele falou que ele ficou encantado, ele ficou totalmente maravilhado com o trabalho do Russell. Depois, ele foi se afastando de algum modo do pensamento do Russell, mas nunca deixou de usar as bases da fenomenologia do Russell, por exemplo, a intencionalidade e outros termos, né? A redução também. Tá? A Lidiane gostaria de saber mais sobre o conceito de abertura. Vai chegar lá, tá, Lidiane? Aqui a gente já vai falar da abertura, tá? Então, a abertura vai ser... Eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas o Dasein, ele já pressupõe ser abertura, né? Esse ser aí, essa articulação, ela já é uma abertura de possibilidades. Já abre possibilidades em cada caso, né? Em cada convivência. Então, o que muda para a psicologia? Vamos trazer agora um pouco mais aqui para o nosso mundo, né? Quando a gente fala dessa abertura, desse ser aí, dessa abertura de possibilidades em cada caso, a gente chega à condição que o ser humano sempre é em relação a algo, que na sua abertura já o impele a algo, né? Então, o nosso paciente, quando ele chega, a gente sabe que ele traz todas as vivências e as experiências dele e em relação àquilo que ele passou, as suas experiências, as suas memórias, aos seus modos de ser, aos modos de ser daqueles que convivem com ele, né? Então ele é sempre em relação a, e também em relação ao mundo, e a sentidos sedimentados de mundo. Ou seja, sentidos que vêm sendo construídos e que quando a gente nasce, a gente chega no mundo e o mundo já é do jeito que é. E o que acontece? Nós já estamos abertos a esse mundo do jeito que é. E precisamos lidar com ele do jeito que é. Né? E o nosso paciente chega assim também. Né? Então, nós não podemos pensar o homem como um objeto, como um copo. Por quê? E isso aqui é muito interessante para a gente compreender a diferença de trabalhar com um paciente como um objeto, o que, infelizmente, muito da psicologia moderna faz, e trabalhar o paciente como uma abertura existencial. O copo ele está fechado no tempo e no espaço. Então, se eu deixar o copo aqui e ninguém mexer no copo, ele pode degradar pelo tempo. Mas ele não vai se mover na temporalidade e na espacialidade. Ele vai ficar parado. Ele está fechado. Ele não tem abertura. Tá? Aqui a gente chega na abertura. Eu sou um ser aí. Logo, eu estou aberto ao tempo e ao espaço. Então, eu posso me mover, eu posso sentir as coisas, eu posso percepcionar e ter consciência da passagem do tempo. E isso é a diferença. Quando a gente pega um paciente e vai ver só exame, como é que tá os neurotransmissores, já define que aquele paciente tem determinado transtorno, determinada depressão. O que a gente está fazendo? A gente, muitas vezes, está esquecendo dessa abertura, dessa abertura na temporalidade e na espacialidade. Então, a gente está trabalhando o paciente, está vendo o paciente
um pouco como a gente pode ver um copo e um pouco como a gente pode estudar os entes, né? Então, quando a gente estuda o paciente como um ente na nossa clínica, nós estamos perdendo a dimensão do ser, estamos perdendo a dimensão real da afetividade, da corporeidade desse paciente, né? Das relações ser com os outros no mundo, as memórias, o, a afetividade do coração, tudo isso vai sendo esquecido, né? E vira o que a gente chama de uma oficina mecânica da mente, né? E aí, a partir daí, né, nós podemos trabalhar o paciente quase como se fosse um carro, né? Uma oficina mecânica da mente faria mais ou menos isso. E é o oposto do que o Heidegger traz. O Heidegger, ele procura olhar o ser humano como essa abertura. Perceber que o ser humano é um mistério profundo e que a gente precisa respeitar esse mistério. Então, quando um paciente chega para nós, ele é um grande mistério a ser desvelado. Não só para nós, mas para ele principalmente, né? E nós precisamos ser guardiões, zeladores, para que esse paciente consiga revelar para ele mesmo o seu próprio ser. Ir aos poucos revelando para ele mesmo o seu próprio ser. Então, é um trabalho de profundidade, o trabalho clínico. Um trabalho de profundidade para a gente chegar nas cercanias do ser, para a gente se aproximar do ser. E o paciente também, né? E o paciente vislumbrar esse ser. Tá? E isso é uma coisa muito importante para a gente fazer um trabalho que realmente trabalhe profundamente no ser do paciente. Tá? E isso muda tudo na prática clínica, porque a gente para de querer prestar atenção em coisas que às vezes a gente não precisa prestar atenção. Então, muitas vezes eu vejo uma preocupação muito grande dos psicólogos de apontarem tudo que o paciente fala, uma preocupação de saberem tudo aquilo biograficamente que ele traz. Mas muitas vezes, um gesto do paciente, uma emoção que chega, um sentimento que ele traz, uma memória, é muito mais importante, né? Como vocês vão ver. Então, o que mais que muda, né, para a psicologia, né? O Heidegger, ele tem no parágrafo 9 de Ser e Tempo, talvez um dos parágrafos mais importantes da obra, ele vai falar assim: a essência do Dasein está em sua existência, né? Então, o Heidegger, ele vai se debruçar sobre a existência, porque na existência está a essência. E por quê? Porque a existência é a própria abertura intencional que sempre se lança para além de si mesma, né? Então, o que quer dizer existência? Vem de existência, que quer dizer abertura. Tá? Então, a própria existência é a abertura. Quando nós existimos, nós somos abertos no mundo com os outros. E a nossa abertura já está afinada em determinada tonalidade afetiva. E essa tonalidade afetiva, ela abre mundo como mundo e traz ao nosso encontro aquilo que vem, aquilo que na nossa tonalidade afetiva está afinado para que chegue até nós como uma vivência, uma experiência que nós vamos vivenciar daquele modo ou daquele outro modo, dependendo de cada caso, né, de cada ser aí, né? Então, a própria existência é a essência, né? A própria abertura é a essência. A própria afinação afetiva é a essência. É a tonalidade afetiva, é a essência. Então, para você ver como numa clínica fenomenológica, a afetividade é o centro. É o centro do trabalho. A gente trabalhar com a afetividade. Então, para o Heidegger e para a fenomenologia, a mente ela é pura intencionalidade, né? Ela é pura abertura, né? Por isso, o ser humano ele não pode ser considerado um sujeito, não pode ser considerado alguém subjetivo ou um animal racional. Tá? Ele precisa ser visto
como é essa abertura? E como é que a gente olha para essa abertura? Olhando a existência do paciente. Então, a existência, e é por isso que é fenomenologia existencial, que a gente fala, né? A existência, que é a abertura, é aquilo que nós, como psicoterapeutas, psicólogos, a gente precisa olhar e auxiliar o paciente a olhar para a sua existência, né? E a existência, ela é uma abertura que vem de longe, né? Vem do passado também, né? É aquilo que se passou, aquilo que é e aquilo que se abre como futuro. E a gente precisa olhar o paciente nessa abertura. Daqui a pouco eu vou falar com um pouco mais de profundidade sobre isso. Vamos ver, então, se a gente consegue responder algumas perguntas aqui, né? Tem perguntas aí? Do Russell eu já respondi, né? Se alguém tiver mais perguntas, pode fazer agora que eu vou parar um pouquinho aqui para responder. Lidiane, falei um pouquinho do conceito de abertura, vê se para você ficou bom ou se tem mais coisa que você quer saber, né? Abertura possível de ser vislumbrada no ser? Olha, a abertura, ela revela essa própria articulação entre o ser e o mundo, entre ser e ente. Então, ela a abertura é a possibilidade de vislumbrar o ser. Sim, quando a gente entra autenticamente em contato com a nossa própria abertura, nós temos começa a haver essa possibilidade de nós vislumbrarmos o nosso ser. Tá? Aberturas são possibilidades, é isso aí. Ser lançado às possibilidades existenciais. Muito bom. A Lidiane, o que seria essa afinação? A afinação afetiva, né, que o Heidegger fala, eu vou tentar explicar assim, de um jeito não muito básico, vamos dizer assim, tá? Tem muito mais do que isso, tá, pessoal? Porque assim, aqui, o que dá tempo, assim, né? Vou falar aqui uma hora e pouco. O que dá tempo de trazer é muito pouco. Os meus alunos sabem, né? A gente às vezes pega um conceito, assim, tonalidade afetiva, e a gente vai, assim, esmiuçando, né? Mas o que eu posso te dizer da afinação, tá? A existência é essa abertura. O homem é a abertura, né? E essa abertura, ela sempre está afinada de determinado modo. O que quer dizer afinação, né? Afinação é aquilo que, por exemplo, esse termo vem da música, né? Então, eu estou afinado de determinado modo, tem determinada tonalidade afetiva que me transpassa e que me abre mundo como mundo. Então, por exemplo, se já aconteceu com você, Lidiane, de acordar um dia de mau humor sem saber por quê, né? Ou alegre, mais alegre, sem também muita explicação, você se abre em determinada afinação. E essa afinação, ela abre mundo como mundo, porque se eu estou muito triste, por exemplo, um deprimido, o mundo começa a se abrir como triste, como deprimente para mim. A tristeza é como se fosse uma atmosfera que vai contaminando toda a minha relação com o mundo. Então, quando eu estou com uma depressão, se a pessoa está com uma depressão profunda, por exemplo, ela vai na praia, a praia é deprimente para ela, né? Não é contaminada por essa atmosfera afetiva, entendeu? Então essa é a afinação, afina a pessoa em determinado modo, afina a pessoa a encontrar determinadas coisas no seu cotidiano mesmo, tá? A afinação é algo que está aí o tempo todo, porém adormecida, a gente não se percebe dela, né? Muitas vezes a gente está dormindo para ela, né? Mas ela está sempre presente. A gente precisa despertar ela para a gente começar a compreendê-la, né? E ela também revela a abertura e revela o próprio ser, tá? A Monique, a essência então tem várias definições. Aqui, todas as definições de essência que eu trouxe, a existência, a tonalidade afetiva, elas estão querendo dizer o quê? A abertura, né? A essência é a existência, que é a abertura. E essa abertura está sempre afinada de determinado modo, né? Em determinada tonalidade afetiva. Então, a tonalidade afetiva também
forma o que é a essência, porque ela abre a própria abertura. Né? Da abertura ficou ótimo, eu entendi, legal. André, você indica alguma edição específica do livro? Estou fazendo uma pesquisa para comprar e ver aqui que tem vários. Ó, Pedro, no final aqui eu vou abrir as inscrições para o grupo de estudo de Ser e Tempo, tá? A gente vai começar o grupo de estudo em fevereiro de Ser e Tempo e quem quiser participar vai ser muito bem-vindo e eu vou indicar esse livro, tá? Lá no final. O homem é o Dasein? Isso, é o termo que o Heidegger usa para designar o que é o homem, tá? Ele usa Dasein, tá? A abertura seria a forma de conhecer e se fazer conhecer o ser? Pela abertura. A abertura não é só a forma de conhecer e fazer conhecer o ser. A abertura é o próprio modo como a gente existe, é a própria existência. Então, o Heidegger se debruça na existência porque, para ele, é o estudo dessa abertura, dessa existência, que vai fazer com que a gente possa se perguntar pelo ser. Porque o Heidegger não fala que a gente vai conhecer o ser, ele fala que o ser é uma pergunta que sempre se abre em novas perguntas. Tá? Então, o ser é um mistério profundo. E o mistério profundo, ele só pode ser questionado. Ele é uma pergunta a ser respondida. Tá? Como você encara a corporeidade aqui? O que significa a ideia de que a prática clínica fenomenológica se dá baseada nos afetos? Bom, Lucacri, você chegou atrasado, né? Tudo isso que eu falei da abertura, da afinação afetiva, da tonalidade afetiva, tudo isso faz com que, para uma clínica fenomenológica, do meu ponto de vista, tá? Isso é um pensamento meu, tá na minha tese de doutorado isso, é pela afetividade que a gente realmente é fenomenológico, porque racionalidade, a racionalidade pura, ela já escapa da fenomenologia, ela já não é fenomenológica. Né? Tanto que o Heidegger, no final da sua obra, ele vai para a poética, porque é pela poética, pela afetividade, que a gente consegue se aproximar um pouco mais do ser e da pergunta pelo ser. Então, sim, a afetividade, para mim, é o centro do trabalho. Como você encara a corporeidade e o Dasein? Olha, Monique, a corporeidade é central no meu trabalho porque eu trabalho com trauma emocional, eu fiz treinamento de várias técnicas de trauma corporal, né? Então, eu acho a corporeidade o, o, o sentido central, porque corpo e mente não tem distinção. Então, é a mesma articulação do Dasein, de ser e ente, corpo e mente é a mesma coisa, tá? Não dá para separar. Então, um trabalho psicoterapêutico hoje, psicológico hoje, que não trabalha a corporeidade, é um trabalho pela metade, tá? Tem casos, tá? Tem alguns casos que nem dá para trabalhar, tá? Sem a corporeidade. Você nem chega a auxiliar o paciente. Traumas profundos que nem dá para chegar, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui também, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Então, aí, essa abertura, né, que é a essência, né, como a gente falou, ela traz uma outra essência do ser humano, que é a indeterminação ontológica. O que quer dizer indeterminação ontológica? É que o homem não tem sentido, ou algo assim, né? Um niilismo é só um niilismo? Não, é muito além disso, tá, pessoal? Isso é uma compreensão bem equivocada que se tem, às vezes, né, quando se fala de indeterminação ontológica, de que o homem não tem sentido, então nada faz sentido, cada um pode dar o seu sentido, e o Heidegger fala exatamente o oposto disso. Né? A indeterminação ontológica é um movimento para fora de nós mesmos que se pergunta pelo ser. Ou seja, é quando a gente desperta. Né? O que quer dizer isso? Indeterminação ontológica. Ontologia é o estudo do ser. Esse estudo do ser é sempre indeterminado. Por quê? Porque ele é sempre uma pergunta. E esse movimento de abertura do homem à própria existência é um perguntar eterno sobre o ser. É um caminho que se faz caminhando. É um caminho que não tem um fim a se chegar. É um caminho que
a gente vai caminhando, né? Pelas veredas, pelos caminhos de floresta, como Heidegger fala, né? A gente vai caminhando perguntando pelo ser, desvelando coisas que trazem respostas, é claro, mas que logo se abrem novas perguntas. Então, a indeterminação ontológica, ela aponta o mistério profundo do ser humano, né? Para o Heidegger, o mistério é o centro da pergunta pelo ser. Tá? Então, esse movimento para fora, que é a própria abertura, é, que é a própria pergunta pelo ser também. Porque é por essa abertura que a gente pode se questionar sobre o nosso próprio ser. Só que o que acontece, né? Esse questionar, ele é sempre constante, né? Ele é sempre constante e sempre aponta essa indeterminação. Só que o ser humano, como possibilidade possível, ele pode cair no que a gente chama de inautenticidade, né? Ele pode cair numa falta de autenticidade. Deixa eu passar esse aqui primeiro, tá? E aí depois eu volto para aquele. E aí a gente tem que entender um pouquinho esse ponto aqui, que é fundamental para a gente entender por que que às vezes o nosso paciente parece que ele não colabora com a terapia, por exemplo, né? Não sei se vocês já tiveram essa impressão, né? O paciente parece que não quer ver algumas coisas dele mesmo, né? Ele tem dificuldade de olhar para algumas coisas e às vezes ele não quer mesmo, ele não tem estrutura muitas vezes psicológica para conseguir isso, né? Isso está relacionado com essa questão da autenticidade e não autenticidade, né? A autenticidade é a pergunta pelo ser quando a gente desperta para essa pergunta e começa a caminhar em direção a um questionar-se, né? E um questionar-se de quem sou eu e de como o mundo à minha volta me forma também. Então, aquela articulação eu e mundo, ela começa a girar em questionamento a partir da autenticidade. E a inautenticidade, por outro lado, é quando eu me absorvo no mundo, ou seja, eu decaio no mundo. E eu já não sei mais quem eu sou. Eu me perco e não consigo mais me identificar comigo mesmo, porque o mundo me engole. É como se aquilo que eu sou está formado por três coisas: o falatório, a curiosidade e a ambiguidade, né? O falatório é aquilo que todo mundo diz, mas ninguém diz. Ou seja, é o que está na boca do povo, é o que todo mundo está falando. E se eu não paro para examinar aquilo que todo mundo fala, eu fico numa inautenticidade, porque eu me perco do meu próprio ser e eu decaio no mundo, né? A curiosidade é a novidade, né? É as redes sociais, né? Vamos dizer assim, né? É o passar as redes sociais. É a novidade, sempre uma nova novidade, sempre uma coisa nova, né? Eu quero sempre me alimentar de novidades. E isso também cria uma inautenticidade, porque você perde o contato consigo mesmo e está sempre olhando para fora, sempre olhando para o outro, sempre olhando para nova novidade, para aquilo que vem, né? E a ambiguidade é quando eu sempre caio em duas possibilidades antagônicas e eu fico no meio, pensando sobre as duas e não é igual ter um pé num barco e outro pé no outro, né? A gente fica um pé no barco, um pé no outro, né? Fica na ambiguidade. E todos esses modos de ser do ser humano vão trazendo ele para essa inautenticidade, né? E o Heidegger fala que a inautenticidade e a autenticidade, ou a propriedade e a impropriedade, também existem traduções nesse sentido, elas são também necessárias, as duas, né? Se nós fôssemos 100% autênticos, o que nem é possível, nós não conseguiríamos articular mundo com os outros. Então não existiria nem língua, né? Porque é pela inautenticidade que a gente consegue construir pontes com o outro. Mas a autenticidade também é muito importante para eu compreender com mais profundidade o meu ser e quem sou eu, né? Porque, para o Heidegger, nós somos cuidado. A estrutura fundamental do Dasein, para o Heidegger, é cuidado. É aquilo que já foi, aquilo que é e aquilo que será projeto de futuro. Essa articulação temporal é o que o Heidegger chama de cuidado, né? Então, quando eu sou,
no presente, eu sou aquilo que já vem sendo, somado também, articulado também, com o meu projeto daquilo que eu quero ser. E aqui é muito importante a gente entender que os nossos pacientes, muitas vezes, eles chegam com essa articulação do cuidado totalmente privada existencialmente, né? Privada com falta mesmo. Uma pessoa que passa por um trauma profundo no passado, ela fica muitas vezes congelada no passado, né? Os sentimentos, a afetividade, a corporeidade, tudo isso fica no passado. O presente, a pessoa que às vezes está muito ansiosa, ela está muito no futuro, excesso de futuro. A correlação entre passado, presente e futuro, o cuidado autêntico do Seraí, né, do Dasein, é um fluxo existencial de abertura que consegue lidar com aquilo que já foi, com aquilo que é e com aquilo que será, de uma forma mais fluida. Então, a maior parte do que a gente chama de transtornos mentais, perturbações de personalidade, tudo isso que o DSM traz, tem uma relação com a temporalidade. A gente pode começar a ver por aqui. Tá? O tempo é aquilo que a gente muitas vezes precisa trabalhar com o nosso paciente. Né? Por isso que chama ser e tempo. Né? No final de Ser e Tempo, Heidegger vai falar: ser é tempo e tempo é ser. Né? Então, o tempo é muito importante no trabalho terapêutico também. Né? A gente trabalhar a temporalidade do paciente. E a espacialidade também. Tá? O Lucas, explica, por favor, melhor esse lugar da inautenticidade na construção de pontes. Então, Lucas, é assim, quando a gente nasce, a gente já nasce num mundo com os outros. Então, nós já somos inautênticos, porque assim, o que a gente é quando a gente é bebê, já carrega o modo de cuidado dos nossos pais para conosco. O lugar que a gente nasceu, a língua que é falada, o que está acontecendo naquela atualidade, naquele momento histórico, a sedimentação histórica. Tudo isso já forma quem nós somos. Não tem como escapar, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que decide ir para o alto de uma montanha, se isolar e ficar longe, distante para sempre da civilização. Ela, mesmo assim, não está na autenticidade, ainda está inautêntica. Por quê? Porque quando ela faz esse movimento, ela só fez pela possibilidade que o mundo deu para ela fazer isso. Né? Então, a autenticidade é a inautenticidade, tá? Peraí, deixa eu reler sua pergunta aqui. Na autenticidade, o ser se reconhece a si mesmo, sendo com os outros. Ah, tá. Isso, respondi certo. É que você depois publicou outra. Boa. Entendeu? Deu para entender, Edinaldo? Se tiver mais uma pergunta, faz aí, tá? Lidiane, não entendi a relação do cuidado articulado com o passado, presente e futuro. Então, a palavra cuidado, tá? Você tem que esquecer a palavra cuidado do jeito que você aprendeu. Eu vou tentar aqui te ajudar, tá, Lidiane? Que não é fácil mesmo, é uma tarefa difícil. Para o Heidegger, mesmo quando uma pessoa é descuidada, isso já é uma forma de cuidado. Ou seja, tudo que a gente faz no mundo, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz mesmo, manualmente, por exemplo, é o que ele chama de cuidado. E tudo isso que a gente faz está na temporalidade. Então, por exemplo, aquilo que eu fui vai abrir a possibilidade de eu cuidar de determinado modo de alguma coisa no presente. E aquilo que eu projeto como futuro também. Então, o cuidado, ele é sempre aquela ação que a gente faz que está relacionada com essa temporalidade aberta. Ou seja, o repertório que eu tenho, eu vou tentar trazer para uma linguagem mais simples. Todo o repertório que eu tenho, né, e toda a expectativa que eu tenho de futuro vai fazer com que a minha ação no presente seja de determinado modo. Deu para entender? Essa articulação, passado, presente e futuro, na ação do cuidado. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que... Vou dar um exemplo clínico, por exemplo. Né? Uma pessoa que conviveu numa casa
com uma família em que a violência doméstica era algo comum, tá? Uma coisa comum. Né? O modo de cuidado naquela casa era violência, né? Isso é o repertório, o passado dela, né? No presente, muitas vezes, pela afinação afetiva, aí já é uma coisa mais profunda, que aí é mais lá para frente, tá? Quando ela vai cuidar de alguém, quando ela tem uma família, ela pode fazer o quê? Ela pode usar esse repertório para repetir, reproduzir esse modo de ser. Né? Então, ela pode ser violenta também com a família, porque ela foi chegando por esse repertório do passado e cuidou do jeito que ela sabia cuidar, do jeito que ela aprendeu a cuidar. Né? Então, o passado abriu a ação presente dela. Né? Só que se ela for uma pessoa que ela projeta no futuro ser diferente dos pais, então ela começa a terapia, começa a fazer um trabalho com ela mesma, né? Então ela projeta um futuro diferente, essa ação já pode ser diferente também. Né? Então, toda ação de cuidado, todo cuidado, né? Todo modo de ser do Dasein é um modo de ser que traz em si aquilo que já foi, aquilo que é e aquilo que será. Tá? Deu para entender? Deu, entendi. Nossa, muito obrigado. Boa. É assim que eu gosto. Quando a pessoa entende assim. E essa aqui teve um boom aqui, ó. Legal. Boom é bom, é um insight, né? Assim, chegou aí a compreensão, né? O ser é assim, ele trabalha assim, né? Por compreensão afetiva. Vocês vão entender isso mais para frente aí, conforme a gente vai aprofundando no tema, né? Nos temas. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Estamos já. Edinaldo, então cuidado seria um fluxo de experiências temporais. Legal, gostei da sua definição. É um fluxo de experiências temporais, sim. A gente pode dizer que sim, porque ele se revela no presente, né? No modo, por exemplo, eu estou aqui dando aula, né, para vocês. Eu não estou dando aula assim sem repertório. Tem pelo menos 15 anos de trabalho clínico e de trabalho teórico com Heidegger, né? E também tem aquilo que eu quero dessa construção dessa aula, que é fazer a fenomenologia chegar para mais psicólogos, né? Tudo isso é um modo de ser que eu estou sendo agora, nesse momento, às 21 horas do dia 18 de dezembro, né? E essa aula já vai abrir uma nova possibilidade a partir de amanhã para mim, né? E vai abrindo possibilidades como um fluxo de experiências temporais, como você disse. Gostei da sua definição. Boa. Vamos lá, então. Então, o que muda totalmente para a gente aqui, para a gente pensar assim, né? A ciência não abarca a existência. Isso é uma coisa muito importante. Assim, coloquem assim na janela do carro de vocês. A ciência não vai nunca abarcar a existência. Então, quando a gente ouve assim, assim, tem que ser cientificamente comprovado. A existência não é cientificamente comprovável. Tá? O que a ciência faz, e a ciência é fundamental e importantíssima quando ela não sai do seu lugar, né? Ela faz um recorte da existência. Ou seja, ela olha um ângulo, um ponto de vista. Né? E a fenomenologia, ela vai procurar olhar todos os ângulos. Né? E para olhar todos os ângulos, a gente precisa suspender aquele ângulo único que a gente olha, aquela visão fechada. Né? Por isso, a visão da fenomenologia é uma visão de abertura, de suspensão, de deixar aquilo que se mostra vir à luz. E não querer imputar a minha ideia em algo que está para além de mim. Quando a gente acha que a gente sabe mais do paciente do que o paciente sabe dele, a gente precisa ligar um sinal de alerta. Se eu acho que eu sei mais do paciente do que ele sabe dele mesmo, eu preciso ligar um sinal de alerta, porque isso não é realidade. Ninguém sabe mais de si mesmo do que a própria pessoa. O que acontece é que às vezes ela não está enxergando coisas
que um psicólogo, um terapeuta, enxerga, só que ele não pode enxergar e falar o que ele está vendo diretamente para a pessoa, porque isso seria amizade, né? Na amizade é assim, se às vezes o seu amigo está assim, fazendo uma coisa que você vê que, meu, você está vacilando aí, está fazendo uma coisa errada, você vai lá e fala para ele, né? O terapeuta, ele faz o quê? Ele faz uma pergunta de aprofundamento, ele abre, ele faz uma pergunta de abertura, para que a pessoa chegue na compreensão por ela mesma, né? E isso só é possível de ser feito quando a gente faz um movimento fenomenológico. Por isso, e essa é a minha tese, na minha tese de doutorado, eu trago essa proposição, e ela foi aprovada por unanimidade, com distinção e louvor, então eu acredito que teve alguma base o que eu falei. Para mim, a fenomenologia é o próprio método de investigação da psicoterapia. Tá? Ela possibilita, inclusive, a integração de todas as abordagens. Tá? Ela dá essa possibilidade de integrar abordagens. Né? Por quê? Porque ela suspende a teoria. E a suspensão teórica é algo muito importante na psicoterapia, porque a gente passa a ver o ser humano que está na nossa frente, a pessoa, aquela abertura, aquela clareira do ser, né? E para de ver rótulos, né? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, fala sim aí para mim, para ver se vocês estão aqui na mesma sintonia, né? Legal, a Neuza falando, nossa, se o pessoal está empolgado com a sua aula, imagina quando estiverem nos estudos. A Neuza é aluna antiga já aí do Instituto, né, Neuza? Legal. Estávamos ontem no grupo de estudo de tonalidades afetivas, né, Neuza? Legal. Boa, que bom, pessoal. Fico feliz aí que está fazendo sentido para vocês, que a aula está chegando aí, as compreensões estão chegando. É claro que isso aqui é uma gota no oceano, né? Muito bem. Vamos lá. Ser e tempo na psicoterapia, né? Então, na época da guerra, da Segunda Guerra, existia um psiquiatra chamado Meder-Boss, um suíço, tá? Que ele era psicanalista também, nessa época da Segunda Guerra Mundial, né, 1940, 1945, ali, naquele período, não existia psicologia clínica, tá, pessoal? Era psicanalista, as pessoas eram psiquiatras ou psicanalistas, né? E o Meder-Boss, que era um psiquiatra psicanalista, né? Ele, na guerra, ele ficava num lugar, ele era um médico, né, que esperava se tivessem feridos. Mas no lugar que ele estava, não aconteceu, a guerra não chegou lá. Então era muito entediante para ele, muito chato. Assim, ele ficava lá esperando e ele começou a querer pesquisar sobre o tempo, porque o que ele percebeu? Ele percebeu que o tempo passava mais devagar para ele, quando ele estava lá entediado. E aí ele foi pesquisar a respeito do tempo e chegou para ele ser e tempo, né? Chegou por acaso, igual foi um pouco comigo, né? Numa conversa assim, tendo alugado uma sala do lado de uma sala que tinha o Casanova dando o grupo de estudo. Foi parecido com o Boss, né? Aí o Boss, ele leu Ser e Tempo e ficou, assim, não entendeu nada, né? Como a maioria das pessoas. Fala, não entendi nada, né? E aí ele resolveu mandar uma carta para o Heidegger, né? E ele mandou uma carta e o Heidegger respondeu, né? E eles trocaram 256 cartas até a morte do Heidegger em 76. Então, desse encontro nasceu o Seminário de Zolikon, ou seja, o Boss morava em Zolikon e o Heidegger ia lá 3 vezes por ano, mais ou menos, ia lá para ensinar psicólogos, psicólogos não, né? Não tinha na época, psiquiatras e psicanalistas para ensinar a sua obra, o seu pensamento e para correlacionar com a psicoterapia. O Seminário de Zolikon é a única obra que existe em que o Heidegger fala diretamente de psicoterapia. Uma obra fundamental, né? Fundamental para entender a fenomenologia na prática clínica, né? E o Heidegger, como eu falei lá no início, né, ele vê isso como uma chance da filosofia dele de auxiliar as pessoas em sofrimento, né? E não ficar apenas na teoria dos filósofos. E eles se encontram, isso se transforma num livro. Em 2024, nós fizemos o grupo de estudo dos seminários de Zolikon dentro do Instituto, mais de 40 psicólogos participaram.
e tem a gravação disso hoje, né? Está gravado, a gente leu inteiro a obra completa dos Seminários de Zórico. E a partir daí, a fenomenologia existencial do Heidegger entrou para a psicologia e para a psicoterapia de forma inequívoca. Tá? Entrou assim, até ser criada a Daseinsanálise, que é uma abordagem que trabalha a partir do pensamento do Heidegger. Né? Então, o pensamento do Heidegger, ele muda mesmo a nossa mentalidade mesmo, a nossa compreensão de quem é o paciente que nos procura, do que é fazer psicoterapia, e nos abre a possibilidade de trabalharmos com as tonalidades afetivas, com a afinação afetiva, com os conceitos principais de ser e tempo, e aí eu vou voltar naquele slide que eu pulei, tá? Que mostra a estrutura do Dasein, que é um resumo, mais ou menos, de tudo que a gente viu. Né? Opa, peraí que eu passei demais aqui, peraí. Ih, tá com algum pane aqui. Acho que eu tô apertando muito. É só mesmo. Aí, agora sim. Então, a estrutura do Dasein, resumidamente, em Ser e Tempo, que o Heidegger vai apresentar, é essa. Nós temos o ser no mundo, ser com os outros e o ser para a morte. Né? O ser no mundo é o próprio ser aí, né? Que se abre e é no mundo de determinados modos e esse mundo sempre vem ao seu encontro. Né? Então a gente não pode pensar o ser humano numa estrutura sujeito-objeto, que se relaciona, eu percepciono o mundo e percepciono esse mundo exterior e quase como uma máquina, um computador, né? Esse é um típico assim, pensamento da era da técnica, que pensa, por exemplo, o cérebro, o homem, o próprio homem, como uma máquina de processar informação. Né? Então eu processo o mundo externo e o mundo externo está cindido de mim. Para o Heidegger não é assim. O ser no mundo é a abertura. Então, quando a gente olha, quando a gente vê com a visão, a abertura ela aparece. Então, Heidegger vai falar assim: se eu estou aqui e estou vendo uma montanha na minha frente, eu, de certo modo, estou aqui e estou na montanha. Tá? Isso é abertura fática, que a gente percebe fenomenologicamente. Né? De certo modo, eu estou na montanha também, porque eu estou com a minha percepção para a montanha. Né? Pela audição, a mesma coisa. Né? Quando eu ouço um som que vem do quintal, por exemplo, um cachorro que late, eu estou aqui, mas de certo modo, eu sou lançado para o cachorro no momento em que ele late. Isso é abertura também. Né? Então, o ser no mundo é essa abertura, que a gente não para pensar, né? E a gente acha que a gente está só dentro da nossa cabeça, preso aqui dentro da nossa cabeça. E tem muita gente que vive aprisionada na sua mente e adoece por isso. Vários pacientes que chegam que estão, na verdade, aprisionados nos próprios sentidos interiores que eles vão criando, né? O Lisandro perguntou: eu me projeto na montanha? Exatamente, um projeto, você se projeta, né? É uma abertura. Tá? Dá para usar assim projeto. Eu usaria. Então, ser no mundo. Ser com os outros eu sempre sou de determinado modo com os outros, porque o outro me co-constitui. Eu não tenho como ser um ser isolado. Nenhum homem é uma ilha. Né? Todos nós estamos conectados de alguma forma. Tá? Nós todos somos ser com os outros. Então, uma decisão de uma pessoa pode impactar toda a existência de uma comunidade, por exemplo. Né? Então, a gente tem a ilusão de que a gente tem uma individualidade. Mas a individualidade, na verdade, ela já pressupõe essa relação com o outro. Porque a minha individualidade, ela nasce do encontro com o outro. Né? Na prática clínica, e esse é o centro do nosso trabalho na prática clínica, o vínculo, o ser com o paciente, é fundamento. Né?
É através do vínculo que nasce o que a gente chama de movimento terapêutico. E o ser para a morte é porque o homem está sempre projetado para um fim. E esse fim, nós damos um nome de morte. Tá? É um nome, morte é um nome. Tá? É um nome para o Heidegger para uma abertura também, que é misteriosa. Então é um grande mistério também, porque nenhum homem, fenomenologicamente, eu, por exemplo, né, nunca passei pela morte que eu me lembre, né? Então, por nunca ter passado pela morte, fenomenologicamente eu não posso concretamente dizer o que é a morte. Eu preciso passar pela experiência da morte para que eu possa dizer o que ela é. E isso é extremamente fenomenológico, né? Então, o homem, ele sempre já nasce sabendo do seu destino, que é a morte. Então, por isso ele é um ser para a morte. A palavra morte, assim, poderia ser outra, tá? Dá pra gente, daria para traduzir como ser para o mistério mesmo, porque o Heidegger fala em muitas passagens que é essa abertura é como se fosse um outro modo de ser, desconhecido, ainda desconhecido, tá? Então, a existência, para o Heidegger, é essa abertura afinada em determinada tonalidade afetiva. Essa é a estrutura do Dasein. Ele é um existente, ele é uma existência, uma abertura, sempre afinada em determinada tonalidade afetiva. O conceito de tonalidade afetiva teria que dar uma aula inteira aqui para vocês entenderem, porque é um conceito muito central e muito importante, mas não dá tempo aqui, né? E essa existência, essa abertura é sempre ser no mundo, ser com os outros e sem ser para a morte. Tá? Leiciane, finitude é a finitude, a morte é a finitude. Né? Ser para a finitude seria bom também. Só que a finitude, né, do Dasein é a finitude doente. Né? O ser, que é articulado, né, no ser aí, ele não tem finitude. Né? O ser não tem finitude. Né? Então, se o homem é ser aí, há uma parte dele que, de algum modo, né, não é passível de estar colocado como finitude. Mas o homem, como ente, como ser aí, ele sempre está diante da finitude. Né? Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou pedir licença para vocês. Se vocês quiserem ir fazendo mais perguntas aí, pode fazer que no final eu respondo, tá? Eu ainda posso responder mais perguntas. Mas eu vou convidar vocês aqui, vou pedir licença para vocês, de convidá-los você para o grupo de estudo Ser e Tempo, que a gente vai abrir as inscrições hoje, tá? Esse grupo, nós lá no Instituto de Filologia e Prática Clínica, nós temos uma tradição de grupos de estudo, né? Então a gente já fez o grupo de estudo dos seminários de Zolikon, que é o livro do Heidegger com o Boss. Fizemos o Tonalidades Afetivas na Prática Clínica, que é o meu livro, que será lançado o ano que vem. Nós terminamos ontem, inclusive, né? Foi uma experiência muito legal. Algumas pessoas que eu vi aqui que participaram estão aqui hoje, né? E lemos o livro todo. Os seminários de Zolikon tivemos 22 encontros para leitura, né? E o meu foram 34, acho, 34 aulas, né? Para a gente terminar de ler o livro que vai ser publicado o ano que vem. Então, o que é, né? O que a gente propõe para vocês nesse grupo de estudo, tá? Aqui é uma foto aqui de algum momento de grupo aqui que a gente teve, né? Lá no Instituto. Então, é assim, a gente vai ler o livro, tá? Ler Ser e Tempo juntos. Então, numa sala Zoom, né? Eu projeto a página do livro para vocês me acompanharem na leitura, né? E a gente vai lendo e vai explicando e dando exemplos clínicos, trazendo também para a prática clínica. E vai também respondendo as perguntas, né, que vão chegando. E a gente vai ler o livro para entender, né, o livro. E não importa quanto tempo demorar, tá? Eu faço esse trabalho já
já toda segunda às 8 da noite, eu já tenho esse compromisso com os alunos de fazer o grupo de estudo. Então, eu não me importo quanto tempo vai demorar, né? Então, quem quiser seguir junto, segue junto, e a gente vai lendo o livro inteiro. Então, no final do grupo de estudo, você vai entender os principais conceitos, né? Então, esse grupo ele vai começar às 20 horas, toda segunda às 20 horas, a partir do dia 2 de fevereiro, né? E todos os encontros, eles ficam gravados na plataforma da Hotmart, tá? Que é onde a gente tem os nossos cursos. Então, se você não pode assistir ao vivo na segunda-feira, né? Não tem problema nenhum. A gente vai disponibilizar todas as gravações de todos os encontros na plataforma da Hotmart e você pode assistir a gravação no melhor momento, na hora que você achar mais adequado para você, tá? Então, no grupo de estudos, você vai aprender de verdade as bases da fenomenologia para a prática clínica, né? Então, a gente vai entender os conceitos também para a nossa prática. A gente vai falar nos termos da psicoterapia, a gente vai falar dos termos filosóficos, mas com mais assim profundidade para a gente aplicar na prática. E vai também aprender de verdade os conceitos fundamentais do ser e tempo, porque aqui, o que eu fiz hoje foi uma pincelada, viu, pessoal? Assim, assim, né, a gente está aqui a 1h20, foi assim, uma introdução para vocês entenderem alguns conceitos principais. Tem muito mais coisas interessantes para a gente estudar juntos, né? Então a gente vai decifrar o livro e vai transportar ele para a prática clínica mais real, para a nossa prática clínica real. Então, ó, hoje, quem se inscrever hoje até meia-noite vai ganhar isso aqui, ó, acesso vitalício das gravações das aulas na plataforma da Hotmart. Ou seja, você vai ter para toda a sua vida o Ser e Tempo lá lido e comentado para você estudar no seu ritmo, no seu tempo, quando der, na hora que der, né? Então, isso, assim, a gente traz esse bônus porque a gente sabe o quanto é importante a gente ter tempo para fazer as coisas, né? E você também vai receber em PDF um dicionário dos principais termos do ser e tempo e a sua aplicação na prática clínica. Então, é um glossário mesmo para vocês entenderem os conceitos, terem isso escrito, né? É uma espécie de e-book com o termo e o termo em alemão e a explicação na prática clínica para vocês entenderem com mais profundidade, tá? Por que que ele é importante para a prática clínica. É para a gente decifrar mesmo o livro. E aí, os 30 primeiros que se inscreverem, vai ter um bônus, que é o Seminário de Zólico na prática clínica. Ou seja, vocês vão ganhar a gravação, ganhar as gravações, tá? De graça, do Seminário de Zólico na prática clínica. Então, gravação completa das aulas do grupo de estudo do Seminário de Zólico, com 22 encontros gravados e mais um livro em PDF que vocês vão receber também, tá? E os 10 primeiros, eles vão ter, olha, isso aqui é uma coisa nova que a gente criou aqui para vocês, né? Exclusivo para hoje, para quem se inscrever, seus 10 primeiros. Os 10 primeiros, a gente vai fazer uma supervisão em grupo, com os casos clínicos, trazendo os casos clínicos, para aplicação dos conceitos do ser e tempo para a prática clínica real. Ou seja, você vai trazer o seu caso, eu vou dar uma orientação para o seu caso a partir da prática clínica real. Então, um bônus muito bom, assim, muito, muito interessante, né? Os 10 primeiros. E o primeiro inscrito vai chegar na sua casa o livro Ser e Tempo na edição mais recente, que alguém perguntou lá, agora eu falo. Ser e Tempo, esse é o livro mais indicado para leitura, tá? Do Fausto Castilho, é o mais caro também, tá? É bem caro. Então, esse livro aqui, muito importante aí para vocês saberem que é a edição mais nova e a mais importante aqui hoje em dia. Essa tradução do Fausto Castilho. Então, quem for o primeiro a se inscrever, vai chegar na sua casa essa edição. Tá? Então, a pessoa lá que queria comprar é uma oportunidade boa, tá? E o valor normal do grupo, né, é 997. O grupo dos seminários custa 697. A supervisão em grupo é 150. O dicionário de termos na prática clínica é 97, e o livro Ser e Tempo hoje, se você entrar na Amazon lá, você vai ver que é 249. Isso tudo vai dar 2.190. Tá? Esse é o investimento se você fosse comprar tudo separado, né, lá no Instituto. A maioria das coisas aqui a gente nem vende separado. Tá? Agora,
a gente não vai fazer por 2.190. A gente está fazendo por 12 vezes de 103,11 ou 997 à vista. Então, quem entrou no grupo de estudo, grato, bem-vindo e vamos juntos aí para uma jornada de conhecimento profundo a respeito do ser, a respeito de nós mesmos, tá bom? Tudo de bom aí para vocês. Um grande abraço.